Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, caríssimos e caríssimas estudantes e todo o corpo docente e discente do Instituto Federal de Sergipe, campus Estância. É com prazer que retomamos a mais uma atividade da nossa jornada de acolhimento e dessa feita vamos para uma interessante mesa redonda aqui do nosso curso de bacharelado em Engenharia Civil. O Instituto Federal de Sergipe, campus Estância, tem a honra de apresentar-lhes a nossa mesa redonda intitulada Pensando o Futuro. Mas como discutir isso no âmbito da engenharia civil? A tecnologia da construção civil está presente em muitas partes do mundo, e desde a antiguidade que a humanidade se orgulha dos seus feitos. Desse modo, exibir o desenvolvimento tecnológico por meio de construções engenhosas tem sido uma constante. Afinal, quem nunca ficou boquiaberto com as maravilhas e as engenhosas pirâmides de Gizé, os jardins suspensos da Babilônia? Essas belezas sempre fascinaram a humanidade, né? As mudanças observadas no mundo no último século apontam a presença da engenharia civil. A técnica pode ser percebida em vários âmbitos, desde pontes, autoestradas até construções subterrâneas. Mas aí vem a pergunta que é a tônica da nossa mesa redonda. Mas como pensar o futuro da engenharia civil? Pensando nisso, o IFES Campus Estância realiza sua jornada de acolhimento e, como última ação, pretendemos discutir nessa mesa redonda um panorama da profissão na atualidade, bem como apontar tendências para perspectivas futuras. Como trabalhar uma formação para que os futuros engenheiros civis estejam orgulhosos da sua profissão? Acompanhe e participe, pois há muitas razões para isso. E para compor a nossa mesa, para discutir pensando o futuro na engenharia civil, nós queremos convidar o engenheiro e professor Murilo Reis, que é um apaixonado por engenharia e educação, formado há 15 anos em engenharia civil e professor há mais de 20 anos. Busca incansavelmente mudar a vida das pessoas através de compartilhamento e troca de conhecimentos. Com 4 pós-graduações concluídas e um mestrado em andamento, é professor em faculdades de engenharia há 7 anos e palestrante renomado a nível nacional. Autor do livro Precisa-se de Engenheiro, como construir sua carreira em bases sólidas. E com diversos vídeos de sua autoria em seu canal do YouTube com mais de 1.500 inscritos. Trabalha há mais de 10 anos em banco público, exatamente na área de orçamento de obras e licitações. Com toda a bagagem acumulada, fundou há 3 anos a sua empresa, Upgrade Consultoria e Treinamentos, prestando serviços a diversas construtoras em todo o Brasil, além de rodar o país capacitando engenheiros e futuros engenheiros quanto à engenharia de custos. E também queremos convidar para a tela Michel Silva Almeida, 16 anos de formado em engenharia elétrica pela Faculdade Pio X, atua como responsável técnico de instrumentação da Regional Bahia na Braskem, polo petroquímico de Camaçari. Então vamos aí discutir agora nessa noite como pensar o futuro na engenharia civil, e os nossos debatedores aí da nossa mesa redonda fiquem à vontade e vocês participem pelo chat, assinem a lista de presença que será divulgada daqui a pouco e qualquer questionamento pode ir apresentando que a gente vai acompanhando. Então vamos lá, eu vou começar, né? Então, pessoal, deixa eu só compartilhar minha tela aqui, que eu preparei uma apresentação resumida da minha palestra, né, que é exatamente o tema do meu livro, né? Esse livro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a capa, mas é bem parecido aqui com o que está aparecendo no slide. Foi exatamente um livro que eu fiz para tentar responder, né, as principais dúvidas, angústias de quem está passando aí por esse caminho que eu já passei, né, pelos bancos das faculdades, das universidades, né? Então, me apresentando aqui, apesar de que já foi falado, eu tenho que atualizar algumas informações aí que foram faladas, mas pouca coisa. O meu mestrado eu já concluí, né? Então, eu sou engenheiro civil formado, na verdade, vai fazer esse ano 19 anos, né, de formado, mestre em saneamento ambiental,
e tenho 4 pós-graduações na área, né, de segurança do trabalho, de engenharia ambiental, de engenharia de avaliações e perícias e de engenharia de produção, tá? Trabalho na Caixa Econômica Federal como engenheiro concursado desde 2007, tenho a minha empresa de consultoria desde 2015, né, e sou coordenador de pós-graduação de uma faculdade que ela é de Goiânia, mas que nós temos turmas online, então atendemos a alunos de todo o Brasil, tá? No início da minha carreira, antes de passar no concurso, né, antes de entrar na Caixa, eu trabalhei dentro de grandes empresas, né, e essa obra aí que está aparecendo na tela para vocês foi a primeira obra que eu fiz, né, com 23 anos, recém-formado, tive logo esse grande presente, né, foi um desafio, mas foi um presente que me trouxe muito aprendizado. Então, eu construí esse resort, fica nos Lençóis Maranhenses, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu recomendo muito, tá? Que é um local muito bonito. E então construímos esse resort, depois construímos outras obras, né? Como prédios, condomínios de casas de alto padrão, loteamentos, até que passamos no concurso, né? E lá estamos. E além disso, hoje eu sou presidente do Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, tá? Diretor da Federação Nacional dos Engenheiros. E quem ainda não me segue aí nas redes sociais, né? Nós temos aí perfis no YouTube e principalmente no Instagram, né? Onde as pessoas sempre vão lá e a gente sempre troca muita ideia. Eu compartilho muitas informações relevantes das minhas principais áreas de atuação hoje, que são orçamento de obras, né? E a parte de avaliação de imóveis, que são as atividades que eu executo no meu dia a dia, tanto no banco quanto na minha empresa de consultoria, tá? E esse aqui é o meu livro, né? Como eu falei para vocês, na verdade, eu fiquei quase 9 anos dando aula em faculdades, né? Hoje estou apenas ainda dou aula em faculdade, mas só na pós-graduação, então quase 9 anos na graduação. E eu percebia que as perguntas eram muito parecidas, né? As aflições eram muito parecidas e que eram perguntas que eu também tinha e eu também me fazia quando estava onde vocês estão. Então eu decidi transformar isso num livro, né? Que já tem aí mais de 4.000 unidades vendidas, né? Hoje só tem em PDF, não tem mais a versão física dele. Estou aí escrevendo, estou atualizando para lançar a segunda versão, tá? Mas eu só queria começar com uma brincadeira, né? Já que nós estamos na sexta-feira, mostrando quem eu era, né? Vocês conheceram um pouquinho de toda a história do Murilo, né? De 2003 para cá, que foi quando eu estava, depois de me formar, né? Agora eu quero mostrar para vocês quem eu era de 2003 para trás, né? Para vocês olharem. Então esse aí, ó, era eu, tá? Só um aviso importante, não é esse, tá, pessoal? Esse aqui. Para mostrar para vocês que eu era, talvez como muitos de vocês, né? Então, ou seja, essa fase que muitos passam, né, de brincadeira, de farra, eu também passei, tá? Então, assim, não fiquem se cobrando que vocês precisam ser perfeitos, que ninguém é. Eu mesmo reprovei, não que sirva de exemplo, tá, pessoal? Mas eu mesmo reprovei disciplinas na faculdade, enfim. E isso não me fez um profissional pior, né? Eu acho que cada pessoa ela tem o seu ritmo. O que é importante é você sempre tentar melhorar a cada dia que passa, tá? Mas já como a gente está falando sobre panorama, né, sobre perspectivas de futuro, eu falo para vocês que minha filha tem 17 anos e por algum momento ela falou que pensava em fazer engenharia civil, motivo qual eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz, né? Depois ela mudou de ideia, mas não foi por falta de incentivo, muito pelo contrário. Eu incentivo muito porque eu vejo que é uma área que tem muitas oportunidades, tá, pessoal? Então, por exemplo, começando aqui com o mercado imobiliário, a gente observa o mercado imobiliário em forte ascensão, tá? Nós temos aí os dados até 2020, mas já posso adiantar para vocês que 2021 foi melhor do que 2020 e os primeiros meses de 2022 são melhores que os primeiros meses de 2021. Isso significa o quê, pessoal? Construção civil é casa, apartamento sendo construído e com isso geram oportunidades para todos nós. Não apenas como engenheiros, executores das obras, né, das construtoras, como eu fui, mas também é importante lembrar sempre
que muitos profissionais da nossa área serão prestadores de serviço, né? São os projetistas, os orçamentistas, toda essa equipe que atua dentro de uma área, né, de um segmento que não necessariamente é aquele profissional com carteira assinada, né, com emprego, férias, 13º. Não, é aquele profissional prestador de serviço, tá, pessoal? Mas ainda há muito que ser construído, né? Então, assim, a gente pensa assim, pô, o mercado tá bom, mas a tendência é ficar ainda melhor. Por quê? Porque o déficit habitacional do país passa de 7 milhões de residências, né? Então, para poder todo mundo ter a sua casa confortável, né? A gente precisa de mais de 7 milhões de unidades. Então, cedo ou tarde isso vai acontecer, porque não é possível que um país como o nosso, tão rico, né, em aspectos, em todos os aspectos, possa ainda conviver com esse tipo de situação, como mostrado na foto, tá? Mas não apenas isso, né? Nós temos ainda também muito que crescer na malha ferroviária, tá? De acordo com um estudo recente da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes, seriam necessários 501 obras e pelo menos 744 bilhões de investimentos para que a gente pudesse realmente dar uma modernizada na nossa malha ferroviária, tá? Então, só para servir de noção, vocês observam aí do lado esquerdo um mapa do Brasil com as principais ferrovias, né? E agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um mapa dos Estados Unidos, né? E eu poderia também mostrar da Europa, enfim. Vocês observam que a malha ferroviária praticamente toma todo o território. Por quê? Porque principalmente para um país como o Brasil, né, que exporta muitas commodities, como minério de ferro, como soja, é importante que a gente tenha um transporte mais barato do que o transporte rodoviário. Então, nós não temos um relevo extremamente acidentado, que também facilita a implementação de ferrovias, né? Então, isso também é algo que provavelmente vai acontecer aí num médio prazo, porque não temos como pensar em desenvolver o país sem desenvolver a malha ferroviária. Mas mesmo, né, falando que o Brasil ainda hoje transporta a maior parte dos seus produtos pela malha rodoviária, a gente pensa, pô, então tá tudo bom com as estradas? Não. Olha só, de acordo com um estudo que foi apresentado também bem recente, apenas 12%, eu confesso que esse número me assustou quando eu vi, apenas 12% das rodovias brasileiras são pavimentadas. E dessas, 61,8% foram classificadas como regular, ruim ou péssima. E dessas, também pavimentadas, 92,7% são de pistas simples, né? Então, ou seja, também serão necessários muitos investimentos aqui, tá? De acordo com a CNT, 1.215 obras com 566 bilhões de investimentos para que a gente possa também modernizar a nossa malha rodoviária. Sem falar que nós temos esse aqui talvez seja o maior problema na minha concepção do Brasil no que tange à engenharia, que é o saneamento ambiental, né? Nesse quesito, os nossos números, em sua maioria, eu costumo dizer que são números africanos, né? Por quê? Porque a gente tem necessidade de 304 bilhões de investimentos, né? Ou seja, nos próximos 20 anos teria que investir pelo menos 15 bilhões por ano para que a gente pudesse ter um serviço minimamente aceitável, né? Até que de água nas grandes cidades nós até temos, apesar de, às vezes, da falta de regularidade, mas enfim, dos males o menor, pelo menos temos, mas quando se trata principalmente, né, do esgoto, da coleta, do tratamento, realmente nós estamos muito atrasados, né? Então, enquanto muitos países aí estão pensando em outras modernizações, a gente ainda trabalhando com coisas medievais, né? Que é o saneamento básico, tá certo? E aí eu gosto sempre de citar aqui nessa frase de um consultor de recrutamento que diz que o alavancador econômico do Brasil continua sendo o setor de infraestrutura, que não existe sem a figura do engenheiro. Mais cedo ou mais tarde, a carreira voltará a ter um momento de forte aceleração. Tá? Na minha visão, essa valorização já começou, tá certo? Agora a gente vai depois falar sobre algumas coisas importantes do porquê que muita gente não consegue enxergar isso e não consegue aproveitar esse momento, tá? Essas oportunidades que estão surgindo, tá certo?
Mas tenho certeza também que muitos de vocês são preocupados com a concorrência, né? Realmente, de um tempo para cá, vem muitas pessoas fazendo os cursos de engenharia e a gente pensa logo então na concorrência. Será que não tem muita gente nesse mercado? Por incrível que pareça, pessoal, eu vou dar um número para vocês aqui. Eu tive vendo uma pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria. 77% das empresas, né, que participaram dessa pesquisa disseram ter dificuldades em encontrar profissionais qualificados na área de engenharia. E aí fica aquela coisa, né, que muita gente não entende. Mas, poxa, com tanta gente aí formada e que às vezes não tem uma oportunidade, como é que as empresas encontram pessoas qualificadas? Porque o grande problema de muitas pessoas é achar que, recebi meu canudo, né, vem CREA, hashtag vem CREA, acabou os estudos, né? E eu posso dizer para vocês o seguinte, se alguém já passou por a cabeça de vocês, ou se alguém disse isso para vocês, mentiu muito, porque, na verdade, eu estudei muito mais depois da faculdade, no mercado de trabalho, e aí sem apoio muitas vezes, sem apoio de professor, sem apoio de faculdade, e aí nesse caso o problema era diferente, né? Se na faculdade o nosso problema de ter que estudar era para tirar uma nota boa na prova e ser aprovado, na vida real eu preciso estudar para resolver o problema que está batendo na minha porta e que se eu não resolver pode causar um problema muito pior. Então a pressão é muito mais violenta. Então entendam uma coisa, assim como se você quiser ter saúde pelo resto da vida, você vai ter que fazer exercício físico e pelo menos controlar a sua alimentação, da mesma forma se você quiser se manter competitivo no mercado de trabalho, você vai ter que estudar pelo resto da vida, tá? Então se acostumem com isso. Por isso eu digo que eu não tenho receio. Opa. Eu não tenho receio nenhum de concorrência. Por quê? Porque eu sei que no mar onde eu nado, né, que é o mar ali mais profundo, eu não tenho concorrente, né? A maioria dessa suposta concorrência está na superfície, está ali brigando na superfície. E a gente tem que procurar se aprofundar, tá certo? Para que a gente possa, então, nadar em um mar sem concorrência, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? E só para você ter uma ideia como é enganoso, né, essa história de que, pô, a gente tem muito concorrente, eu trouxe aqui alguns dados para vocês mostrando o seguinte: no Brasil, esses dados são de 2014, claro, já aumentou um pouco, mas ainda está bem longe aí de atingir, por exemplo, Portugal e Chile, tá? Por quê? Porque no Brasil tinha em 2014 4,8 graduados em engenharia a cada 10 mil habitantes, Portugal e Chile 16, e países como Coreia, Rússia, 20 graduados em engenharia para cada 10 mil habitantes. E sem contar, né, que a gente vê muita gente fazendo a faculdade de engenharia, mas aproximadamente um terço dos profissionais, dos estudantes, né, no caso, que começam a faculdade de engenharia, só um terço se formam, né? 2 terços vão abandonando no meio do caminho, por motivos diversos, que aí daria uma outra grande mesa redonda de por que há essa evasão tão grande na faculdade. Mas o que muita gente também precisa pensar, né, e aí vai servir para reflexão de vocês, é que a carreira de vocês enquanto profissionais de engenharia já começou. A partir do momento em que você entrou no primeiro dia em sala de aula, você já começou a sua carreira. Por quê? Porque você, a partir de agora, está sendo avaliado a todo momento pelos seus colegas, pelos seus professores, e tenham certeza disso. Daí, dos seus colegas aí que estão aos seus lados, ou dos professores, é que estarão as maiores chances de vocês terem as primeiras oportunidades. E tenho certeza que nenhum amigo ou nenhum professor vai indicar uma pessoa, por exemplo, para uma oportunidade, se não sentir que essa pessoa está preparada. Então, por isso, comecem a colocar na cabeça de vocês que vocês já estão sendo avaliados, não apenas pela nota, mas principalmente pela postura, pela vontade, pela proatividade, que são coisas importantes. Então, quais são as 3 dicas que eu poderia dar para vocês durante a faculdade para que vocês possam trilhar esse caminho, né, de ter sucesso na profissão de vocês? A primeira e mais importante, talvez, seja essa daí, ó. O que eu mais vejo hoje, tá, pessoal? Eu falo isso porque eu passei 9 anos dando aula na graduação.
e já estou há uns 3 anos dando aula em pós-graduação, é que muitos profissionais ficam na posição desse urso aí, né? Ou seja, é aquela posição de se vitimizar, né? Ou seja, eu fico parado esperando a oportunidade de estágio chegar no meu WhatsApp, né? Para que eu possa mandar o meu currículo e aí depois reclamar que eu não tive a oportunidade, né? E eu já fiz isso, pessoal. Eu já divulguei vaga de estágio no meu Instagram, por exemplo, e eu recebi 300 currículos. E assim, sendo bem sincero com vocês, tá, pessoal? Ninguém vai abrir 300 currículos e analisar efetivamente e comparar. A chance é muito pequena. Então, o que acontece é que, quando uma empresa chega a lançar um folderzinho, né, uma postagem dizendo que ela precisa de estagiário, já é um problema nosso. Por quê? Porque o correto, se essa empresa tivesse, né, ali à disposição dela já pessoas se interessando por estagiar, ela nem divulgaria aquela vaga. Por quê? Porque ela ia pegar um daqueles currículos que estavam lá. Então, muitas vezes, quando uma empresa divulga essa vaga de estágio, muitas vezes é porque nós já falhamos em procurar realmente, efetivamente, essa oportunidade, tá certo? E aí, por exemplo, eu falo, a gente tem que assumir o comando, pessoal. Primeiro, quais são as minhas 2 dicas principais? Vocês têm a oportunidade durante a faculdade de degustar um pouquinho de cada área da engenharia, mas entenda que vocês não vão saber tudo e nem fazer tudo quando se formarem. Vocês precisam definir que área você quer seguir, tá? E uma coisa eu tenho certeza, assim, hoje eu falo com toda certeza que você precisa definir a área que você gosta. Por que, Murilo, a área que eu gosto? Muita gente chega para mim e fala assim, Murilo, que área está dando dinheiro na engenharia? Eu falo todas, desde que você seja referência, tá certo? Qualquer área você vai ter sucesso, desde que você seja referência. Para que você se torne referência em alguma área, você vai ter que estudar muito mais do que os outros, né? Estudar, se capacitar, investir tempo e dinheiro na sua carreira. Não, olha, você não vai conseguir fazer isso se não for o que você goste. Ninguém aguenta estudar massivamente, frequentar eventos, se capacitar em algo que a pessoa não gosta. Não tem como. É como se tu pegasse e falasse, pô, eu não gosto de cozinhar, será que eu vou estudar aqui culinária forçado porque está dando dinheiro? Não vai. Então a gente precisa definir a área que a gente gosta. E vocês estão tendo essa oportunidade, né, na faculdade. Degusta todas as áreas, vocês vão ter que saber um pouquinho de cada, pelo menos para passar, né? Mas no campo de trabalho, no campo de batalha lá no mercado de trabalho, vocês vão precisar diminuir essa área de atuação, né? E aprofundar, né? Para que você realmente se torne referência. E outra coisa que vocês têm uma oportunidade, por exemplo, que hoje que eu não tive na minha época, é o seguinte: hoje você pode encontrar profissionais, referências em qualquer área da engenharia, né, nas redes sociais. Então, hoje, muita gente, como eu, por exemplo, estou aí nas redes sociais, né, falando um pouco da minha área de atuação. Então, pô, Murilo, eu gosto da parte de estrutura. Cara, procura que deve ter uns 5 ou 6 ou 10 profissionais, por exemplo, no Instagram, no YouTube, que estão falando sobre essa carreira, né? Tanto da parte de conhecimento, como também da parte prática, da parte de vivência, da parte de oportunidades. Então, comecem a buscar esses profissionais para que vocês vejam se é aquilo mesmo que vocês querem, tá certo? Outra coisa que é vital, pessoal, é começar a estagiar urgente, urgente, urgente. Não tem outro mito que eu quero quebrar aqui, é que não tem a época certa, não tem o período certo. Se você puder já começar no primeiro período, faça, porque eu digo que é como se fosse 2 faculdades em paralelo, tá? A faculdade mesmo e o estágio, tá? Então, pessoal, comecem a buscar. Eu vejo muita gente esperando, não, quando eu chegar no 4º período eu começo. Não, no 4º ainda está cedo, no 5º, no 6º. Passa a faculdade, ó, não estalar de dedos. E muitas vezes tu vai chegar lá no 8º, e aí muitas empresas já nem querem mais, porque esse estudante aqui vai entrar aqui, vai ficar 6 meses, 1 ano e já vai sair. E muitas vezes a empresa ela quer aquele estagiário por mais tempo, né? Então, assim, essa busca ela tem que ser constante a partir de agora, tá certo, pessoal? E onde é que eu vou procurar esse estágio, né? É o que eu falo, eu não posso ficar esperando chegar no meu
WhatsApp, né? Precisa de estagiário, mandar o currículo para o e-mail tal. Porque, como eu disse, esse e-mail vai receber 300 currículos, né? E não vai conseguir abrir todos efetivamente. Olha só, essa aqui foi uma pesquisa que foi feita nessa empresa, né, nesse site chamado Companhia de Estágios, né, mostrando o seguinte, que a maior parte das oportunidades são através de indicação. Por isso que eu disse, lembra que eu falei no início, que são os colegas aí do teu lado, os professores, que vão te indicar para uma dessas vagas? Sim, é isso mesmo, tá? Esse, pessoal, é o famoso networking, né? Ou seja, é a famosa rede de relacionamentos profissionais. São as pessoas que vão te indicar, mas pode ter certeza, elas só vão indicar se elas sentirem que você tem o perfil para aquela vaga. Por quê? Porque quando eu indico um aluno, eu sou corresponsável, né, pelo sucesso dele ou pelo fracasso dele. Se ele for bem, meu nome eleva junto, né? Pô, o Murilo indicou aquele aluno, ele arrebentou. Como também, se eu indicar um aluno que não tenha aptidão para aquela oportunidade, o meu nome também vai para baixo junto com o daquele aluno, tá, pessoal? Então, quando fala indicação, não leve por aquele lado pejorativo. Ah, é o QI. Não. Pode até ter, não vou dizer que não tenha, o QI pejorativo, né? Que a pessoa, não, eu vou colocar aqui o meu primo. Mas na maioria dos casos, pessoal, o teu professor, o teu colega, ele vai te indicar se ele perceber que você tem aptidão para aquela oportunidade. E essa aptidão não é necessariamente quem tirou as melhores notas, tá? Existem uma série de outras características, tá? Que eu vou falar daqui a pouco, que podem potencializar essa oportunidade, tá certo? E aí você tem que começar a pensar, onde é que eu posso criar ou aumentar essa minha rede de relacionamentos profissionais, tá? Tanto dentro da faculdade, né, participando de eventos, se enturmando realmente com outros períodos, né? Sempre que possível, até participando de eventos de outras faculdades, de outras universidades, para que você possa conhecer cada vez mais pessoas que estejam na mesma área de atuação que você, tá? Outra coisa que a gente precisa também é parar de pensar que, pô, o estágio, todo estágio tem que ser formal. Às vezes, uma visita técnica numa obra, às vezes você parar o carro ou descer do ônibus para ficar ali como curioso em um serviço que está acontecendo no meio da rua é uma forma de aprendizado, né? Eu falo, por exemplo, que eu fui professor durante 9 anos em graduação. E muitas vezes através das minhas redes sociais, por exemplo, dos meus stories, né? Eu postava, pessoal, estou na obra aqui e tal, não sei o quê, porque eu gosto de divulgar esse conhecimento, compartilhar. E eu falo assim, sabe quantos alunos meus me pediram assim, Murilo, onde é que é essa obra? Eu posso visitar? Durante esses 9 anos de faculdade, se foi 5 alunos, foi muito. Então eu falo assim que muita gente eles não quer, eles fingem que querem, né? Uma oportunidade. Por quê? Porque era no mínimo para eu receber uns 50 alunos. Murilo, poxa, deixa eu ir aí, como é que é? Então, tipo assim, falta essa vontade genuína, essa curiosidade de estar realmente ali dentro de onde vocês vão trabalhar. Então, aproveitem, tá, pessoal? Se você tem um amigo, um primo, um parente, um vizinho que está fazendo uma obra na casa dele, comece a ser curioso, poxa, comece a pedir para visitar, para olhar, para ajudar no que for necessário, porque dessa forma a gente vai conhecendo mais pessoas, vai ganhando alguma experiência, algum conhecimento, e o principal, as pessoas vão perceber que realmente você quer, tá? Agora, por outro lado, se pergunte algumas coisas que eu acho importante. Por qual motivo uma empresa te contrataria? Né? Quais são os seus diferenciais? Quem são as pessoas que me indicariam? Essas perguntas vão para você fazer uma autorreflexão e talvez melhorar a sua postura, porque, como eu disse, lembre, você já está sendo avaliado desde o primeiro dia de aula, tá bom? Como eu falei para vocês, né? A experiência ela é muito importante e eu não vou ser aqui eu não vou ser hipócrita, porque eu venho do mercado, né? E que a experiência é um fator, sim, diferencial para conseguir um estágio. Ah, aí vem aquele pessoal, Murilo, mas se eu não tiver a experiência, como é que eu vou ter, como é que eu vou ter a oportunidade das vagas que pedem experiência? Fica aquele negócio do gato correndo atrás do rabo, né? Só que isso realmente acontece. Pô, pensem pelo lado da empresa. Tu tem 2 candidatos a estágio. Um
Um que já tem alguma experiência, outro que não tem nenhuma. Para quem você daria preferência? Na maioria dos casos, vai sim ser dada preferência para aquele que já tem alguma experiência. Então, assim, por isso que eu falo que é tão importante o primeiro estágio. Eu percebi isso na prática, pessoal. Eu comecei a estagiar cedo e eu percebia claramente que, quando eu fui participar dos outros processos, né, de estágio, eu percebia que o meu currículo destacava. Por quê? Porque eu tinha tido uma experiência. Então, por isso que eu falo, quanto antes vocês tiverem essa experiência, melhor. No meu caso, né, essa pergunta, quando eu devo começar a estagiar? No meu caso, foi a partir do quarto período, tá? Mas não há nenhum impedimento de você começar até antes, tá? Porque, como eu disse, muitas vezes é como se fosse uma universidade paralela, tá? Tu vai aprender coisas totalmente diferentes. E pelo contrário, até vai ajudar você na sua faculdade. Por exemplo, quando chegar nas cadeiras, né, nas disciplinas mais específicas, você já vai conseguir visualizar muita coisa que você viu lá no canteiro de obras, tá? E eu gosto sempre dessa imagem, né? Que diz assim, quando que a empresa quer que você tenha 10 anos de experiência antes dos 22? Então tem que começar bem cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. Obviamente, entendo uma piada. Então, como já disse, esse aqui foi o prédio, né, do meu primeiro estágio. Eu comecei no quarto período, tá? Na época, a bolsa de estágio era R$ 120. É óbvio, Murilo, foi no ano 2000, né? Tem 22 anos atrás. Mas, assim, era algo assim que dava para me pagar minha passagem de ônibus e mais nada, né? Não era nada que fosse um valor absurdo, mas o aprendizado que eu tive foi muito importante. Tanto é que se teve alguém muito observador, vai perceber no topo desse prédio um símbolo, tá? Que é o símbolo de uma empresa, tá? Lá em cima. Se eu consigo marcar aqui com a canetinha. Esse mesmo símbolo é o símbolo que estava na piscina que eu mostrei naquela primeira foto, que foi a minha primeira obra depois de formado. Então, só para vocês verem que é isso mesmo. A primeira empresa que eu estagiei, né, eu estagiei 1 ano nela, depois passei por várias outras, mas quando eu fui procurar minha primeira oportunidade de trabalho, a primeira empresa que me deu oportunidade para ser engenheiro, né, foi a primeira empresa que eu estagiei. Né? Então, ou seja, eu deixei lá algum legado, né, para poder as pessoas confiarem. E a outra verdade inconveniente que eu vou falar aqui para vocês sobre estágio é que são raras empresas que pretendem te ensinar. Vem cá, meu filho, deixa eu te ensinar aqui a ser engenheiro. Não, a maioria quer uma mão de obra de baixo custo, que vai realmente ajudar em alguma coisa, ou seja, a conferir uma ferragem, seja a ajudar numa medição de obras, enfim. Então você tem que chegar lá com aquele intuito. Beleza, o aprendizado é muito importante, vocês vão aprender muito, mas queiram também somar com alguma coisa. Então, por isso que eu digo que você precisa ter conhecimentos mínimos para que você tenha mais chance na sua busca por estágio. Por exemplo, eu digo sempre, se você começou a faculdade, né, passou o primeiro período e você não está buscando se capacitar, pelo menos em Excel e AutoCAD, não vou nem falar de BIM ainda, porque já seria um segundo passo, mas pelo menos AutoCAD, né? E pelo menos Excel a nível intermediário, se você não sabe isso, corra, porque eu digo assim, um estudante de engenharia que chega no terceiro, quarto período e não sabe pelo menos Excel a nível intermediário e AutoCAD, ele é um analfabeto na engenharia, tá, pessoal? Porque é o básico para você pleitear qualquer tipo de oportunidade. E, obviamente, você precisa sempre se manter atualizado, tá, pessoal? Então, busquem ser curiosos, aproveitem que hoje tem muito conhecimento gratuito disponível na internet, no YouTube. Então, menos Netflix, mais YouTube, menos Netflix, mais eventos gratuitos, tá? Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que eu preciso desenvolver para que eu me torne um profissional melhor? Diminua essa sua área de atuação, né, para você aprofundar esse interesse. Tudo bem que fazer cursos é importante, mas, tipo assim, às vezes eu vejo os alunos fazendo curso de todas as áreas da engenharia, né? Primeiro eu falei de projeto estrutural, depois hidráulico, depois de orçamento. Não, talvez se você já começou a entender qual é a sua área que você quer atuar profissionalmente, comece a buscar mais conhecimento nela, a se tornar realmente acima da média
né, nessa área, tá? E eu gosto sempre dessa figurinha aqui, né, que eu digo assim, que a faculdade, devido ao tempo mesmo, né, pessoal, não é por ruindade, não. Ela só consegue te mostrar, dentro de cada matéria, isso aqui. Então, imagina aí, concreto armado, 60 horas. Tu vai ver isso aqui de concreto armado. O grande conhecimento está aqui, ó, nessas profundezas. E vai caber a cada um de vocês falar, pô, beleza, faculdade, eu aprendi aqui o básico, né, em 60 horas, mas agora eu preciso pular desse barco aqui, cair dentro d'água e me aprofundar, né? À medida em que eu vou me aprofundando em determinado conhecimento, o que vai acontecendo? Eu vou tendo menos concorrentes, né? E o meu retorno financeiro vai aumentando, né? Até eu chegar lá embaixo, onde essa pessoa aqui, ela não tem mais concorrente, e observe que todas as pessoas que estão correndo atrás do dinheiro, né? Essa pessoa aqui, o dinheiro já vem atrás dela. Por quê? Porque as pessoas que vêm buscar ela, porque ela é referência. Então a gente tem que buscar isso, pessoal, se aprofundar, tá? Claro que para isso eu vou precisar investir tempo e recursos, né, para participar de congressos, de, enfim, comprar livros e etc, etc, etc. Participe de eventos de forma ativa, né? Quando eu falo de forma ativa, é assim, beleza, todo evento serve para que eu possa aprender, sim, mas não faça só isso, tá? Aproveitem, por exemplo, claro que nesse aqui nós estamos online, talvez não seja possível, mas aproveite outros eventos para se integrar, né? Trocar uma figurinha com o colega, aproveite a hora do coffee break, a hora do intervalo para conhecer mais pessoas, busque realmente, tá, de forma ativa, se relacionar com pessoas, tá? E para finalizar aqui, eu vou só mostrar para vocês que saiu uma pesquisa feita também pela Confederação Nacional da Indústria, que ela perguntou para as empresas de engenharia o que elas buscavam no engenheiro, né? E vocês vão se surpreender com o ranking. O ranking é longo, né? Mas eu destaquei aqui as 10 características mais importantes. A primeira delas é liderança, né? Então, pô, liderança. Pensei que fosse quem fizesse a integral mais rápido ou a integral mais correta. Não, não, não. Isso aí, o conhecimento técnico já é default, né? Já é padrão. Todo mundo espera que o engenheiro tenha conhecimento técnico, mas realmente poder se portar como um líder, imaginando que um engenheiro sempre vai ser líder, seja de um setor, seja de uma obra, é muito importante. E assim, eu tenho certeza que se houvesse uma disciplina na faculdade chamada liderança, os alunos ia ser bem assim. Hoje é aula de quê, pessoal? Isso, de liderança. Putz, coisa chata, liderança. Tipo assim, as pessoas não dariam o valor. Mas, mesmo que não tenha essa disciplina, na maioria dos casos, são coisas que você pode sim aprender e desenvolver durante a faculdade. Para isso, por exemplo, tem os trabalhos em grupos. Então, os trabalhos em grupos são oportunidades da gente exercitar, por exemplo, essa liderança, né? De ser aquela pessoa que é o coordenador da equipe, que vai cobrar, que vai marcar, que vai, né, compatibilizar. Então, esse é o papel de liderança que a gente pode desenvolver durante a faculdade. E, ao mesmo tempo, né, o segundo colocado da pesquisa foi engenheiros que saibam trabalhar em equipe, né? Em terceiro lugar nessa pesquisa apareceu aqueles profissionais os engenheiros que buscam fazer mais com menos, né? Ou seja, realmente fazer com que a obra ou projeto seja o mais econômico possível dentro dos parâmetros de qualidade desejados. Ou eu gosto de traduzir assim, fazer como se o dinheiro fosse seu, né? Que quando é o nosso dinheiro, a gente não fica com pena e não faz realmente o bom proveito. Então é isso. Por mais que você seja empregado em uma construtora, preste serviço para alguém, faça como se o dinheiro fosse seu, que com certeza você vai fazer melhor e mais controlado, né? Outra coisa, claro, que é muito importante dos profissionais de engenharia é planejar, né? Saber planejar é muito importante. Por quê? Porque todo projeto, toda obra, ela tem que ter um início, um meio e um fim. E quem está te contratando quer saber quando é que aquele negócio vai acabar. Porque o fato é, ninguém gosta de obra. Quem gosta de obra na sua casa, enchendo de poeira, sujando as coisas? Né? Ninguém gosta. A pessoa faz a obra para poder lá na frente ter o benefício da obra. E ela quer saber o seguinte, pô, estou gastando dinheiro,
estou passando inconveniente aqui com essa obra, eu quero saber quando é que isso vai terminar. Então, para isso, o profissional de engenharia tem que ter esse conhecimento aprofundado, tá? Do planejamento. Outra coisa também, pessoal, que foi destacado nessa pesquisa é que as empresas queriam um profissional mais ambicioso, mas eu gosto sempre de ressaltar, tá? Que não levem para o lado pejorativo do ambicioso, né? Aquele que quer de qualquer maneira. Não, quando a gente fala ambicioso, porque, na minha opinião, isso seria o antônimo, o contrário de acomodado. Muita gente pensa assim, por exemplo, eu falo por mim, pessoal. Quantas pessoas, né, de repente, tendo passado num concurso público, estou lá há 15 anos, né, tem um salário excelente, se for comparar com a média dos brasileiros e dos engenheiros. Muitas pessoas estariam lá, vou ficar aqui tranquilo, aqui, fazendo meu trabalhozinho no dia a dia. E eu não, eu estou sempre estudando, me capacitando, buscando. Por quê? Porque eu quero vestir a minha camisa. Se amanhã o banco que eu trabalho for privatizado, eu não vou arrancar meus cabelos. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que eu tenho empregabilidade e oportunidades no mercado, tá? Então, sempre vista a sua camisa, tá? E seja sempre a sua melhor versão. Conseguir um emprego bom, ótimo, continue estudando, tá? Porque nada é eterno, tá? Eu tenho uma frase do Flávio Augusto que diz que a estabilidade não existe. Outra coisa importante, obviamente, né, que todo profissional de engenharia tem que ser, é adaptável à tecnologia, né? Ou seja, cada dia vão surgir novos softwares, sistemas, formas de fazer melhor. Por exemplo, agora eu sou do Maranhão, né? Mas eu estou aqui em São Paulo, estou no hotel. Eu estou participando de uma feira que encerrou hoje, né? Que é a FEICOM, uma feira que é gratuita. Lógico, eu tive que pagar minha passagem, hospedagem, mas a feira em si é gratuita. E, cara, o que tem de novidades tecnológicas nessa feira para canteiro de obras, para gestão de obras, é uma enormidade, tá, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre predisposto à tecnologia. Mas é importante lembrar que qualquer software não é uma muleta, né? Então, ou seja, eu não posso dizer o seguinte, aprendi a usar um software de projeto estrutural, agora eu sou um calculista, né? Não, se você aprendeu só a apertar a sequência certa de botões para chegar no resultado, você não é um calculista, porque o software vai cuspir um resultado e você não vai conseguir fazer uma análise daquele resultado. Então, você precisa usar um software ou qualquer outro sistema como uma forma de melhorar o seu trabalho e não de te substituir, tá certo? E outra coisa também que é muito importante e que a gente pode já começar a exercitar é a proatividade. Pessoal, isso é outra coisa que eu percebo muita falta, tá, de muitos profissionais. O que é a proatividade? Proatividade é aquela característica de quem busca identificar ou resolver problemas por antecipação, tá? É aquela pessoa que não precisa ser mandada. Ela identificou um problema, ela já corre para resolver sem precisar alguém mandar ela resolver, tá, pessoal? E nós, engenheiros, somos o principal cérebro dentro de uma obra. Então, quem vai ter que identificar os problemas somos nós. Quem vai ter que buscar resolver os problemas somos nós. Eu não posso esperar o dono da empresa ver o desperdício e me cobrar por conta disso, tá, pessoal? É um absurdo. Eu tenho que tomar esse tipo de iniciativa, tá? E uma outra coisa também que mentiram para mim, né? Disseram o seguinte: engenheiro não precisa saber escrever. Essa foi uma fake news braba, viu? Porque, por exemplo, eu para fazer um laudo de avaliação de imóvel tenho que escrever 15 páginas, tá certo? Eu para fazer um laudo de inspeção predial, às vezes dá muito mais do que 15 páginas. Então, pessoal, a capacidade de se comunicar por escrito, fazer textos, fazer laudos e falar também. Você vai lidar com pessoas de todos os níveis educacionais. Vai lidar com os outros engenheiros e com o operário da obra. Tu vai ter que saber se comunicar com essas pessoas, tá certo, pessoal? Saber explicar, orientar. Isso faz parte do nosso trabalho. Também é possível desenvolver isso em sala de aula, através dos trabalhos, né? Acabou aquela época de, minha parte é segurar o cartaz. Quem vai falar é fulano. Não, todo mundo tem que participar. É a sua oportunidade de ir treinando isso, falar em público e etc. E, obviamente, né, hoje, com o mundo totalmente globalizado,
um segundo idioma foi a nona característica mais desejada pelas empresas, tá certo? E isso, inclusive, interfere na própria remuneração, né? No ganho. E, por último, o 10º colocado foi profissional com ética profissional, né? E sobre ética, eu gosto sempre dessa frase aqui, que é de um escritor, que fala o seguinte: na hora da verdade, ninguém engana a vida. É possível enganar o professor, os pais, mas enganar a vida é impossível. Na hora da verdade, a vida se encarrega de colocar as pessoas no seu devido lugar, tá? E para nossa surpresa, né, nessa pesquisa, formação em faculdade de renome, as empresas, né, as empresas apontando, eu quero um profissional que tenha formado na faculdade X, só apareceu em 23º lugar na pesquisa. Ter uma pós-graduação só apareceu em 40º. Ter participado de pesquisa científica para as empresas de construção, etc., isso também não influenciou, ficou em 46º lugar. E ter especialização no exterior apareceu em 47º lugar. Então, ou seja, tem muita coisa mais importante, prioritária para a gente desenvolver antes de pensar nessas outras coisas aqui, tá certo? Bem, e agora para poder realmente finalizar, eu quero deixar aqui algumas reflexões. Primeiro, é que depois que eu me tornei engenheiro, a maioria dos brasileiros só pensam o seguinte: agora eu preciso procurar emprego. E fica aquela angústia de encontrar emprego, e muitas vezes isso pode demorar a acontecer ou até não acontecer. Por outro lado, poucos de nós olham para aquela segunda porta ali, que é a oportunidade de prestar serviço. Pessoal, quando eu falo em empreender, não é preciso eu montar uma empresa. Não, quando eu falo isso, é eu, por exemplo, atuar como autônomo. Então, eu posso fazer orçamento para empresas, fazer projeto para empresas, fazer laudos, fazer perícias, uma série de oportunidades que estão aí. Beleza, tu quer essa estabilidade no emprego? Ok, mas não fique fixado naquela porta ali, se acotovelando com as pessoas, enquanto isso não acontece. Vá buscando experiência trabalhando como autônomo, que sim, tem muitas oportunidades como autônomo, tá, pessoal? E levem sempre essa frase para vocês pensarem, o que eu posso prestar de serviços, né, na minha área? E eu gosto dessa frase aqui que diz que onde quer que existe uma necessidade, há uma oportunidade, tá? E outra frase que eu gosto bastante também sobre isso, diz o seguinte: se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza de que consegue fazer, diga sim e depois aprenda como fazer. Essa frase aqui é boa porque muita gente espera, eu só vou começar a procurar estágio quando eu souber X. Eu só vou começar a procurar emprego quando eu me sentir seguro. Eu só vou aceitar fazer um projeto quando eu tiver pleno domínio. Pessoal, essa certeza, essa segurança, esse pleno domínio não vai acontecer. Por quê? Porque toda vez, até hoje, que eu pego um orçamento novo, uma avaliação nova, dá aquele friozinho na barriga. Será que eu vou conseguir? Mas se eu não me desafiar, eu não for fazer, eu nunca vou ter essa segurança, tá? Então, peguem a oportunidade, vocês são capazes. Se tiver dificuldade, se sentir segurança, chama alguém para fazer com vocês, para ajudar vocês, mas metam a cara, tá? O segredo do sucesso é começar antes de estar pronto. Mas, obviamente, que não bastam ter boas ideias, né? Se a gente não executar, porque se a gente for esperar as condições perfeitas para implementar alguma coisa, a gente nunca vai fazer nada. Sobre pós-graduação, né? Eu não, só para se tiver alguém perto da formatura já, tem muita gente já fixa. Olha que eu sou coordenador de pós-graduação, tá, pessoal? Mas tem gente que está já desesperado pensando o que eu faço de pós-graduação. Calma, pessoal. Primeiro, botem a cara no mercado de trabalho, até para vocês não investirem tempo e dinheiro em algo que não vai agregar. Eu mesmo só fiz a minha primeira pós-graduação 4 anos depois de formado, e ainda assim a primeira pós-graduação que eu fiz foi a que eu menos aproveitei. Significa o quê? Que eu escolhi errado, né? Ainda não tinha a maturidade para escolher a pós-graduação certa. Então, calma. O momento de fazer, ele vai se impor a você sem você precisar forçar uma pós-graduação, tá? Então, só para reforçar que a minha só foi depois de 4 anos de formado, então dá para esperar um pouquinho até você ter certeza da área que você quer realmente se aperfeiçoar, tá? O meu primeiro emprego nessa obra aí, né, foi ganhando R$ 400, lógico que foi em 2003, né, mas isso hoje
equivaleria a um pouco menos de 2 salários mínimos, mas só para dizer para vocês que nas primeiras oportunidades, você vai ganhar 2 coisas, o salário, né, em dinheiro, e uma outra coisa que é muito importante, que é o conhecimento e a experiência. Eu topei começar essa obra com esse salário porque eu queria ter o conhecimento e a experiência. Tanto é que no final, né, 2 anos depois, essa aqui é a placa de inauguração da obra, eu já ganhava muito mais, né? Então, em 2 anos eu multipliquei o meu salário, mas por quantas vezes? 400 para 7.200 dá, sei lá, 9 vezes, não, 9 não, 18 vezes aumentei meu salário em 2 anos. Mas por quê? Porque eu agarrei a oportunidade, né? E mostrei o meu trabalho para que eu pudesse realmente fazer valer a empresa me pagar esse salário, tá certo? Só para lembrar que o seu salário depende do mercado e, claro, que muito mais ainda de você, né? Você tem que mostrar a importância do seu trabalho com números, fazendo o seu marketing pessoal, tá certo? E mostrar, claro, resultados. Ninguém quer saber o quanto trabalhou e o quanto se cansou. As pessoas querem saber o quanto tu gerou de resultados. E às vezes tu está até gerando resultados, mas tu não está sabendo mostrar esses resultados. E isso é importante. E para finalizar, não permita jamais que alguém diga que alguma coisa é impossível para você. E aí eu coloquei essas 2 fotos aí mostrando, né? O Murilo de 2003 e o Murilo de 2022, né? Para vocês verem que qualquer pessoa, se seguir melhorando 1% por dia, né, vai conseguir alcançar o resultado, tá certo, pessoal? Agradeço a todos aí, principalmente ao pessoal do Instituto Federal, né, pelo convite. Me coloco sempre à disposição para o que vocês precisarem, inclusive para as perguntas de vocês. E desculpa aos intérpretes se eu falei muito rápido. Então, Murilo, nós queremos primeiramente, em nome da coordenação do curso de engenharia, toda a equipe da área de engenharia, e de todos os cursos do Instituto, na verdade, que a palestra foi enriquecedora para a gente. Eu estava ouvindo, e aqui eu faço um excerto na minha fala, porque quando eu fiz a minha primeira graduação em publicidade, tinha um livrinho chamado Me Formei em Publicidade e Agora, que é mais ou menos nessa tônica da sua proposta do seu livro, e de que foi a fala de hoje, e que embasa a pergunta motivadora da nossa mesa redonda. E assim, a gente ia acompanhando no YouTube, e com as perguntas que a gente vai trazer para lhe apresentar, que na verdade é a angústia de todas as profissões, mas com as especificidades técnicas de cada área, como você bem colocou. E para mim, as últimas 2 frases que você apresentou são encapsuladoras assim desse desafio da diferença entre o processo de formação e o tornar-se profissional quando no momento da prática, né? Por isso que você sempre reforçou no momento, se for convidado para um projeto, entre agora, se aprende no processo, que na verdade, é o que a gente entende enquanto instituto, no processo formativo das disciplinas teóricas e práticas, enquanto você vai conciliar esse conhecimento do que você está teorizando na escola, no caso, na academia, enquanto você vê como é o desafio de fazer aquela teoria na prática, no caso de engenharia, numa obra, né, enquanto o aluno está se formando. Então, foi enriquecedor. Eu vou lhe trazer aqui algumas questões bem interessantes que foram colocadas. Os nomes, você sabe que nas redes sociais muita gente utiliza codinomes, né? E aí, vou trazer com os codinomes que estão aí no YouTube. Tem Racional Black, inclusive Racional perguntou em um momento de sua fala que nas palestras os meninos aproveitem, né, os formandos aproveitem para interagir no Coffee Break. Aí ele botou lá Coffee Black, então Racional Black. O Coffee Black da nossa palestra hoje, da nossa em casa, né? A minha garrafa está aqui já com café pronto, então faça a sua. Mas apresentando para o nosso palestrante debatedor da primeira mesa, do primeiro momento da mesa, nós temos aqui de Racional Black a seguinte pergunta: como você chegou à conclusão que essa era a área a ser feita para crescer? Vi aí que concluiu outras áreas de curso. Ele fala dessa formação multidisciplinar que você teve, né, em várias áreas, e como entendeu que o seu caminho de formação, de atuação, seria a engenharia. E aí tem uma outra pergunta de Meise: qual a direção que você daria para quem pensa em fazer esta engenharia?
Bem, Tem vamos lá. essa e tem uma terceira, só para encerrar, porque aí não sei se dá para você encapsular o pensamento dessa maneira nas três. Mas a última é: qual seria a sua posição em relação aos engenheiros que temam em fazer projetos arquitetônicos para aprovação em prefeitura? Então, vamos dividir assim. Primeiro bloco, a questão de seu processo formativo e o desafio de querer a engenharia como uma possível formação, e a terceira pergunta a gente deixa para o segundo momento. Bem, vamos lá. O Racional Black que fez a pergunta, né? Então, é o seguinte, lá no início, quando tu viu que realmente fiz pós-graduações das mais variadas, eu pensava da seguinte forma: eu tenho que ter muitas ferramentas, né, para, dependendo do que o mercado apresentar, eu saber qual usar, tá certo? Mas, de fato, desde a faculdade, eu já me interessei, apesar de não ter uma disciplina específica sobre orçamento de obras, eu já tinha aquela vontade de trabalhar com aquilo, né? Por outro lado, o mercado não me deu de imediato uma oportunidade para trabalhar com orçamento, me deu oportunidade para trabalhar com obras. E no início, a gente não pode estar escolhendo muito, né? Apareceu obra, eu vou para a obra. Confesso que eu nunca gostei daquele ambiente de obra, de estar lá pegando sol e poeira. Nunca gostei daquilo. Eu sempre quis ser uma pessoa mais dos bastidores. E aí, quando então eu fui para o concurso, né, que eu passei na Caixa Econômica, pô, caiu do céu. Por quê? Porque era exatamente aquilo que eu buscava. Eu comecei a trabalhar com orçamento de obras. E outra coisa que eu trabalho hoje e que eu não vi nem falar na faculdade, né, ou seja, a faculdade, a minha pelo menos, não apresentou nada sobre isso, foi avaliações de imóveis, né? Eu vim descobrir o que era avaliação de imóvel, que o engenheiro civil poderia fazer, somente depois que eu estava trabalhando no banco, né? E que, cara, tem muita oportunidade. Tanto pela quantidade de serviço, como exatamente por falta de profissionais que entendam dessa área, tá? Da atuação do engenheiro. Então, na verdade, uma parte do que eu faço hoje já desenvolveu a minha vontade na faculdade, né, que foi a parte de orçamento, e a outra eu vim aprender fora da faculdade, depois que eu já estava no mercado de trabalho. E a segunda pergunta, eu esqueci o nome da pessoa que fez. Daisy. Maisy, a dica que eu dou para quem está começando é o seguinte: entendam que esses 5 anos que vocês vão ter aí vão ser de muita dificuldade, tá? E assim, eu mesmo falo, como falei para vocês, que eu reprovei disciplinas e tudo. Teve momentos que eu quis até largar o curso, né? Não vou aguentar isso, não dá. Por quê? Porque realmente o curso ele aperta muito a gente, mas isso é muito bom porque desenvolve uma capacidade de raciocínio, de aguentar pressão, né, do mercado de trabalho, muito importante. Então, a minha dica é: persevere. Se é isso que você deseja na sua vida, se é isso que você se vê fazendo, se é isso que faz os seus olhos brilhar, se é isso que você quer efetivamente da sua vida profissional, supera as dificuldades da faculdade, que vão ser muitas, tá? Porque depois que termina, aí é que você vai começar realmente a aproveitar, tá, das oportunidades que esse mercado nos dá. E a terceira pergunta, Davidson? Em relação à atuação de alguns, qual a sua posição em relação aos engenheiros que temem fazer projetos arquitetônicos apenas para aprovação em prefeitura, no caso, Secretaria de Obras? Bem, vamos lá. Vamos separar as coisas, né? O projeto de arquitetura em si, ou seja, conceber um projeto arquitetônico, na minha concepção, ele será muito mais voltado, obviamente, para o arquiteto. O arquiteto ele estuda 5 anos da vida dele sobre ergonomia, iluminação, conforto térmico, conforto acústico, ventilação, uma série de coisas para que realmente ele saiba fazer um projeto. Nós, engenheiros civis, na sua maioria, quando a gente vê na faculdade, a gente vê às vezes uma cadeira na faculdade inteira sobre projeto arquitetônico. Então, óbvio que para conceber um projeto arquitetônico, né, do zero, um arquiteto ele é muito mais capaz do que a gente precisa ter essa humildade. Assim como também, óbvio, apesar de hoje a legislação permitir que um arquiteto faça um projeto estrutural ou execute uma obra, é óbvio que nós estamos mais preparados. Por quê? Porque a gente vem estudando isso a faculdade toda, sobre projeto estrutural, sobre execução de obras, enfim. Então,
por mais que a legislação permita, mas a gente tem que ser humilde e saber que a gente não tem todo o conhecimento. Agora, o que ele falou sobre projeto arquitetônico para aprovação em prefeitura, eu estou entendendo que seja aquelas pessoas que trabalham com regularização de obra, né? Que aí, na verdade, não seria fazer um projeto arquitetônico, seria fazer um levantamento do que está construído, né? Uma espécie de um as-built do que está construído para regularizar essas obras ou esses imóveis junto à prefeitura. Olha, eu acho que é um nicho, tá? Não é algo que enche os meus olhos, assim, profissionalmente. Acho que tem outras oportunidades melhores, tá? Financeiramente, enfim, e que você realmente vai exercitar melhor a sua profissão. Mas eu não condeno quem faça, não, e acho que, principalmente no início da carreira, a gente tem que agarrar toda oportunidade que aparecer para que a gente possa se manter e, principalmente, pegar uma parte desse recurso que a gente vai receber pelo nosso trabalho e usar para investir na gente mesmo, né? Em capacitação, em conhecimento, para que a gente possa navegar em outras áreas. Então, caro Murilo, nós temos apenas 2 minutos para encerrar já para suas considerações, mas aí as últimas perguntas eu acho que dá para você apontar dentro das próprias considerações, que é o mais engraçado são os codinomes, né, nas redes sociais. Aí, coisas aleatórias, ela pergunta, eu vou tratar no feminino porque coisas está no feminino, né? Ela pergunta, você acha que ter paixão pela área é o suficiente? Não sei se gosta muito de engenharia. E o bom, assim, da sua fala, e até diria um questionamento entre os comentários no YouTube, de que só porque a palestra com o tema como pensar o futuro, na verdade, né, trata disso a mesa redonda, você está falando enquanto engenheiro, mas de uma formação de múltiplas áreas, e aqui quem está assistindo não é apenas para engenheiro, eu entendo que seja aproveitar o máximo das falas, por exemplo, sobre oportunidades, a relação da educação com o estágio, do processo formativo com o estágio, e várias outras perspectivas. Aí, nesse caso, sobre a paixão pela área em que você se forma, eu digo que tem coisas que quem nunca pensou em desistir em algum momento da sua formação? Eu já fiz 2 graduações e nos 2 momentos eu que desisti nos 2 processos. Mas a gente sempre pensa no valor do processo formativo, nos desafios deles, e é óbvio nas perspectivas de mercado. Aí você pode fazer as suas considerações e apontar um pouco sobre isso. Essa questão da paixão que se descobre ou no processo formativo ou na atuação na área que se forma. Na verdade, eu compreendo muito isso, porque a pergunta saiu da tela aqui, eu esqueci o nome da pessoa que fez. Coisas aleatórias. Coisas aleatórias. Olha só, na verdade, agora apareceu de novo a pergunta. Eu acho o seguinte, que a gente só vai realmente ter paixão depois que a gente já está dentro do processo, né? É igual uma namorada ou um namorado, né? Você, no início, pode sentir uma atração por aquilo, mas você só vai amar mesmo depois de conhecer. Isso faz parte, tá? Principalmente nos primeiros períodos da faculdade, onde a gente vê aquele monte de disciplina altamente que tipo cálculo, física, onde a gente não consegue muitas vezes, né, o estudante enxergar a aplicação daquilo na sua profissão. Às vezes fica distante, né, a pessoa compreender, pô, será que eu vou usar isso aqui? Eu, Murilo, por exemplo, posso falar para vocês, vou contar um segredo. Depois que eu me formei, eu nunca fiz uma derivada e uma integral na minha vida, né? Então a gente vê, pô, estudei 2 anos daquilo e hoje eu não aplico, né? Enfim, então, às vezes isso pode tirar um encanto da gente, a gente pensar assim, poxa, esse monte de cálculo aqui, essa coisa massiva, pesada. Então, isso pode, às vezes, fazer com que a gente pense em desistir, pense que a gente não vai se apaixonar pela área, mas, à medida que a gente vai experimentando, a gente vai se apaixonando. Então, a dica que eu dou para coisas aleatórias aí é o seguinte, é aquela que eu falei na minha palestra. Busque no seu perfil do Instagram, em vez de seguir o Whindersson Nunes, Suíza Sonza, comece a buscar profissionais na área que compartilhem um pouquinho do seu dia a dia para você conseguir enxergar realmente o que é fazer engenharia, o que é ser engenheiro, o que é ser engenheira. Também tem muita engenheira já compartilhando conhecimento nas redes sociais. Então você vai conseguir se enxergar e ver o que ela faz hoje, ou o que ele faz hoje, e, pô, é isso que eu quero. Pô, que bacana, pô, vai ser tão legal quando eu estiver fazendo aquilo. E aí tu vai começando a descobrir realmente essa paixão, esse amor pela área que você vai se especializar.
Professor, mais uma vez, obrigado pelas contribuições. Caso o senhor queira fazer divulgar, né, o seu perfil, o seu trabalho, pode fazer as considerações. Só agradecer ao IFS aí pelo convite mais uma vez e lembrar o pessoal aí, podem me seguir lá no Instagram, @eng.jmuriloreis, tá? Eu vou daqui a 5 minutinhos, eu vou deixar essa palestra, os slides, tá? Lá nos meus stories. Então, tu vai lá daqui a 5 minutinhos nos stories, arrasta para cima lá, que tu vai conseguir baixar os slides dessa palestra aí para vocês, tá bom? Valeu, obrigado.